Olá, hoje estamos com o nosso convidado, o Dr. Renato Bender, especialista em medicina da dor, ele que é anestesiologista, fez sua formação na Santa Casa Ribeirão Preto, também trabalha com acupuntura, especialista em medicina do esporte, medicina intervencionista da dor e medicina regenerativa. É isso aí, Renato? É isso aí, Então, bastante e, coisa. e também, e agora na termografia médica, lá na USP, né, conosco, mais uma Exatamente, formação. exatamente. Eu sempre gosto muito de estar me atualizando e a termografia foi uma grande chance, está sendo uma ótima experiência. E É uma inquietude aí, né, na área de conhecimentos, tudo para poder ajudar os pacientes, né, de uma forma mais completa, né? Eu vejo que você tem uma formação que vai muito além da questão cirúrgica, cada vez mais ampla e com avaliação clínica da dor também, né, Renato? exatamente. E a termografia está sendo uma experiência muito boa. Nós temos muito tempo para percorrer, mas está excelente. Com certeza. E hoje o tema que eu coloquei aqui para o Renato, para a gente discutir, o Renato Bender, é um tema aí cabeludo, né, Renato? É Um tema que o verdade, pessoal ainda discute pesadinho. muito, que é a dor lombar, a lombalgia relacionada à hernia de disco. Então, muita gente fala do tipo de dor, se é da hérnia, não é, e a gente vai ver que é um assunto bastante complexo, porque envolve vários detalhes aí que vão ser explicados aqui ao longo dessa apresentação. É um artigo que o Dr. Renato Bender fez uma revisão, né? Ele já vai estar falando aqui o título, os autores, mas eu já estou adiantando assim que é uma coisa muito importante para quem trabalha com termografia, né? Para entender melhor as alterações das imagens e poder ajudar o profissional que está lá na frente para ver qual o procedimento que ele vai tomar, qual é a conduta, que muitas vezes é cada vez menos cirúrgica, né? Então, mas tem que estar sabendo o que está realmente acontecendo para poder tomar essas decisões. E para isso precisa entender bastante a fisiopatologia. Não é simplesmente chegar a fazer uma imagem, né, Bender, e não entender o que tem por trás daquela imagem. Exatamente. Então, Posso qual que é o artigo começar? que você vai apresentar, Renato? Eu vou abrir a tela aqui, Certo. certo? Eu não estou conseguindo cursor, eu vou trabalhar com a tela de trabalho. Tá É as bom. bases anatômicas da síndrome autonômica associada com a extrusão de lombar. É um trabalho já não novo, já clássico, da Thermology, do Jink, e ele ficou a revisão de 250 ressonâncias magnéticas. Ficou essas extrusões em anterior, posterior, periféricas, são as laterais, e as centrais, que são para dentro do corpo vertebral, os nós Schmoll. Somente os pacientes com extrusão muscular anterior ou a central, os Schmoll, tiveram sintomas analisados e revisados. E por que isso? Vamos pegar aqui um modelinho anatômico. Porque essas hérnias posteriores e posterolaterais, elas acabam levando a uma compressão somática e dão uma dor radicular muito mais clássica. A nossa dificuldade é a dor vertebrogênica, das alterações anteriores e intradiscais, que nós vamos ver que tem uma inter-relação muito maior de sistemas somáticos, viscerais e simpáticos. E só lembrando, né, como é uma situação complexa, mas esse autor aí, acho que não citou ainda, o John Dickens, Jenkins, isso. ele é da Universidade do Texas, de Santo Antônio, e trabalha com neuroradiologia. Inclusive, esse é um artigo que ele já publicou na American Journal of Neuroradiology e no American Journal of Radiology também, para tentar explicar toda essa complexidade que é a dor lombar de causa principalmente discogênica anterior, né? Exato. De todos esses pacientes, 250, só 58% apresentavam extrusões. 236. Então, vários tinham extrusões em multinível, com 42% negativos. Anteriores,
só 29,2%, 14,4% centrais e a grande maioria, 56,4%, posteriores. Existe uma explicação pela carga que a coluna recebe, que é muito mais na região posterior. E só 20 pacientes isolados anterior foram selecionados para ter seus sintomas avaliados. É interessante também que essa estatística é bem a nossa prática, né? O pessoal que trabalha muito com lombalgia, né? É mais ou menos isso aí. Quer dizer, tem um percentual muito grande de hérnia anterior também, né? Exato. E que dão sintomas mais difíceis de classificar do que uma posterior que comprime uma raiz somática indefinida, definida, aliás. Vale a pena a gente dar uma olhada na inervação do disco para ver onde é que começa toda essa complicação. Então, nós temos inervação somática, aqui nós temos o núcleo pulposo, o ânulo fibroso, e o ânulo fibroso ele tem uma inervação muito mais ligada ao simpático. Então, nós vamos mostrar aqui, só para o pessoal se situar. Aqui nós temos ligamento hiperiótico, posterior e anterior. Nós temos aqui as leptomeninges, as raízes, o gânglio da raiz dorsal. Nós temos raízes nervosas da meninge que formam os nervos cilovertebrais simpáticos que pegam a parte posterior do ânus, fibras simpáticas que vêm dos ramos comunicantes brancos e cinzentos do gânglio simpático que pega a região lateral e posterior. Nós temos raízes somáticas anteriores e posteriores. Então, é um sistema com uma inervação bem complexa, principalmente na região posterolateral, com uma grande influência neurovegetativa. Aqui são esses 20 pacientes que tiveram os sintomas analisados. Os níveis de extrusão L1, L2, L3, L3, L5, L5, então foram bem variados. Quase todos apresentando dor lombar, 2 que tinham dor só em membros inferiores e parestesias, os outros todos apresentavam dor lombar. A dor na região do quadril bilateral também muito frequente. Dor nos membros inferiores também muito frequente, parestesias frequentes, alguns com sintomas de membros inferiores, espasmos musculares, também alguns sintomas neurovegetativos e viscerais, mais raros. Aqui o paciente com extrusão anterior e o paciente com extrusão central. Eles tiveram mais ou menos a mesma distribuição. E agora nós vamos ver o porquê isso ocorre. Um dos fatores muito importantes são as zonas referidas e as zonas de disfunção anatômica, as unread. Sim. Se fosse traduzir, seria as zonas de cabeça, mas são as zonas de disfunção autonômica. Nós podemos olhar aqui que L1, L2, L3, quase todas essas terminações lombares e sacrais terminam sobrepondo umas às outras. Isso leva a uma dificuldade de definir o nível de onde tem essa dor, uma definição espacial precisa. E por que isso ocorre? Um dos fatores
muito importantes é que os aferentes autonômicos simpáticos, eles ascendem todos a partir do gânglio da raiz dorsal de L2. Cada um L2. tem a sua entrada. S1, L5, L4, L3, mas eles vão entrar lá em cima. E vai sobrepor esses sintomas do longo da região real da lesão com a região de entrada. Isso é um dos princípios da radicofrequência pulsada do gânglio da raiz de L2 para dor lombar discogênica. Que aí tenta resolver tudo, né? Um bloqueio que já vai todos os níveis praticamente, né? Neuromodula aqui e pega todos os nervos, pega todas as entradas. Sim. Naquele desenho anterior, desculpa, só aquele desenho anterior é só do disco anterior, né? É só de disco anterior, né? Disco anterior e disfunção autonômica. Sim. Ele acaba ficando quase todo sobreposto nessa região. Era bem menos definido, né? Exatamente. E o posterior pega aquela raiz somática aqui e vai ter aquele dermátomo mais bem definido. Aqui nós já temos uma falta de definição. E um aferente somático, cada um vai entrar no seu nível e vai ascender muito perto de onde ele entra. Então, bem mais definido. Sim. Por isso que é importante, só comentando um pouquinho da imagem térmica, que quando a imagem ela é muito extensa, a gente pensa muito no padrão anterior, porque ela pega vários níveis, né? Muito mais ampla do que a posterior, né? Que define mais a imagem térmica. E outro fator de confusão nessa definição é as entradas, tanto viscerais quanto somáticas. A definição corrente é que nós teríamos aferentes viscerais entrando na medula e aferentes somáticos entrando na medula. Nós temos uma eferência, quer dizer, uma resposta à distância tanto somática quanto visceral. Eles propõem que exista mais uma via, que nós teríamos entrada visceral, entrada somática, eferência somática, mas também os tecidos somáticos, levando uma aferência para a medula e dando resposta visceral do outro lado. Então, seriam vísceros somáticos. Nós teríamos respostas somáticas de alteração visceral e resposta visceral de alteração somática pela essa proposta dele. Aí, só para o pessoal que está vendo esse tema pela primeira vez, assim, quando se fala no visceral, você está se referindo a que sintomas? A sintomas, mais sintomas aqueles mal definidos, cólica, fase, que leve a pensar mais o componente de víscera mesmo do que o de tecido musculoesquelético propriamente dito. Eu estava vendo no artigo ali, ele também, que ele comenta que às vezes a gente não dá muita atenção para isso, né? Esses reflexos viscerais que vêm associados com a lombalgia. Né? Ou dá demais e acaba confundindo o diagnóstico, né? Que aí é uma faca de dois gumes. Você pode estar deixando de fazer um diagnóstico visceral ou achando que é víscera e na verdade é região lombar, né? Exato. Inclusive tem eu tive agora no congresso, Bender, e eles estavam discutindo sobre dor no rim, mas assim, no sentido dessa confusão realmente do paciente vir com uma dor pro nefrologista achando que é uma infecção renal, e aí tem alguns exames alterados, mas não condiz com a queixa, sabe? E aí vem essa confusão de ser um quadro de lombar. E o contrário também, da pessoa tá lá no seu neurologista, especialista em dor, e na verdade é um quadro visceral renal. Não. Exatamente, é um belo exemplo. Bom,
Outro fator, fora a aferência, aonde esses neurônios, essas fibras estão entrando na periferia, é aonde elas chegam na substância cinzenta, ali no corpo posterior da medula. Nós temos duas entradas. Elas chegam nas lâminas 2, 3 e 4, aqui as bolinhas, né, que são as terminações somáticas, e as viscerais na 1 e 5. E eles postulam um outro tipo de fibra embriologicamente relacionada com a fibra visceral, que são as fibras viscerosomáticas, e elas vão se sobrepor também na mesma região, poderando levar a outro fator dessa dor surda mal definida viscerossomática. E aí já a chegada dele no corno posterior da medula. E ainda tem mais um outro fator, que eles levam essa hipótese, que é hipotética, que seria uma aferência dual, tanto somático quanto visceral, entrariam na medula cruzando e se bifurcando. Então, misturando o sistema nervoso visceral simpático com o somático simpático, levando novamente uma intersecção de sintomas e a dificuldade de determinação espacial. E é interessante também, Bender, nisso aí, que é aquilo que acontece às vezes na imagem térmica, da gente ter uma alteração muito evidente no membro, uma hiporradiação, só que não dói, não é o membro que a pessoa se queixa, é o contralateral. Exatamente. Então, a gente, ou a gente vê alteração bilateralmente, por exemplo, um L5 que envolve o hálux, por exemplo. Você vê que tem nos dois lados, não só no lado sintomático, né? Exato. Isso até foi uma apresentação de um colega numa das apresentações anteriores, mostrando que isso aí incorre até 20% das vezes nesses pacientes com lombalgia, que é o que é quase mais ou menos a incidência ali da hernia anterior, né? Da hernia anterior, exato. E outro fator que eles colocam como proposta seria um arco reflexo aberrante, diferente do normal que a gente está acostumado. Toda essa aferência lombar simpática entrando no gangue da raiz dorsal de L2 vai ser uma referência somática. Então, nós vamos ter referência com sintomas na própria coluna, na pelve e na extremidade. A gente lembrando ali dos sintomas, a grande maioria tinha a volta do quadril. Então, esse reflexo aberrante pode levar a várias manifestações periféricas dessa aferência toda da lombar. Resumindo, eles colocam ali que a dor vertebropênica é complexa, ou muito complexa, inclui sintomas biliares, dor referida, disfunção autossômica nas zonas lombosacrais de referência que a gente viu. Também alterações autonômicas e viscerossomáticas generalizadas e que tem uma base anatômica para isso, nas estruturas discais e paradiscais, aferentes sensitivos, posto-lateral de ramos neurais, ventrais de ramos simpáticos, secundariamente em ramos autonômicos paravertebrais, e que essa percepção consciente do estímulo nosso e inconsciente são relacionadas com esses reflexos autonômicos da coluna vertebral, que muitas vezes são complexos, mas as vias são representadas tanto na parte somática quanto visceral por ramificações convergentes. Então,
sistema simpático é muito importante, mas não totalmente responsável, mas que ele é muito importante nessa síndrome mal definida das hérnias, das alterações discais, tipo Modic, e as hérnias centrais que ocorrem ali em 20%. Sim. E eu notei aqui um paciente que eu tive alguma dificuldade de achar, porque a maioria dos pacientes que eu tinha imagem termográfica eram hérnias posteriores ou laterais. Então, esse é um paciente realmente tinha uma hérnia anterior. Eu não tenho imagens completas, não foi para diagnóstico, foi imagens que eu fiz para o meu atendimento. Sim, foi muito bonito, hein? E é Então, bilateral, né? O comprometimento é. é bilateral. Mas a quebra é maior R3, R4, aqui à esquerda, né? À esquerda. Aham. É. Esse paciente, ele tinha dor bilateral ou era unilateral? Daqui a pouco. Tá, Vou mostrar tá. mais uma imagenzinha. Tem mais isso aqui, da parte posterior, e mais Olha só. essa aqui. Em termos de sintomas, ele tinha dor no quadril, pele, quadril à direita, irradiação lateral na coxa e panturrilha direita. Certo. Piorava ao sentar e levantar e tinha uma hiperestesia lateral da coxa e panturrilha, nos dermatos da L4, L5 e L5, L5. Então, o sintoma era praticamente todo para a direita. Aham. E aí, pelos de outros exames, ele já vinha com uma ressonância com abaulamento L5-S1 anterior e uma produção L4-L5 anterior também. Uma fissura no anel fibroso e uma eletroneuroradicolopatia à direita, uma repercussão funcional no nódulo de L5. Mas eu acho que aquela fissura de anel fibroso e todas aquelas alterações anteriores deram toda aquela alteração bilateral. Muito interessante. Esse caso, você, como é que você conduziu ele depois? Esse caso nós fizemos, se eu não me engano, uns dois bloqueios, L5-S1 e L4-L5, e ele teve uma melhora importante da dor e conseguiu essa reabilitar e tratar essa repercussão funcional. Eu acho que faz aí uns 3 meses dos 2 bloqueios, ele fez uma reabilitação muito boa. Ele já vem encaminhado para mim tomando pregabalina. A gente manteve. Agora, em uns 3 meses, nós estamos tirando a pregabalina e ele está muito bem, mas tem que ressaltar que ele é um professor de educação física e um cara muito focado. Ele não está conseguindo fazer mais nada pela dor. Onde a gente conseguiu tirar a dor e dar uma janela de 3 meses, que foi o que ele teve para trabalhar a reabilitação, ele conseguiu uma reabilitação muito boa e se mantém bem, ainda em processo de reabilitação. Mas já está voltando às suas atividades do dia a dia, mantendo academia, exercício funcional, pilates. Legal. Nessa situação, Bender, o que que é mais fácil do colega errar, assim, na avaliação? O que que é mais comumente, assim, as pessoas se enganam mais? Eu acho que ter só a ressonância e onde é que está aquela compressão de raiz? Por que que ele está tendo tanta dor e o negócio é lá anterior? Anterior, né? E aonde é que está essa alteração? Porque normalmente é o exame que o pessoal pede direto, né? Sim. Por outro lado, tu tem uma protusão posterior que tivesse azar aqui de ter uma protusão posterior única
ali em L4, L5. E essa é a causa do seu problema. Vamos tirar essa conclusão. O resto continuaria, né? Talvez, e muito provavelmente, não precisaria tirar aquela conclusão, porque não, mesmo a radiculopatia, com a repercussão funcional, não era uma compressão única de uma só estrutura, né? E a termografia ela ajuda muito, né? Porque quando você não tem nada de compressão de raiz e fica com essa dúvida da extrusão anterior, com a imagem ali mostrando o caminho, né? O padrão funcional, pelo menos principalmente para perícia, né? Também, né? Esses casos aí, muitos vão para perícia, aí não se esclarece o que é, e quando não, um tratamento, às vezes cirúrgico, ou que não suficiente para o caso, né? Aí com a termo você consegue definir melhor o que está acontecendo e poder partir para uma coisa mais direcionada, né? Mais segura, né, do que está acontecendo, né? Sim, com certeza. E ver também todas essas alterações miofaciais secundárias que também tem a ver com todas essas alterações viscerossomáticas, poder intervir em cada uma delas também de uma maneira mais efetiva, e tratar o todo, né? Sim. E outra coisa que eu não sei, quantos anos tinha esse paciente teu? Você lembra, mais ou menos? É um paciente... Jovem ou mais de idade? 40 e poucos anos, já professor universitário, da física. Não sei exatamente, mas perto de 45 anos aí. Então, e ali no artigo... 40, 45. E ali no artigo do Jinx, ele traz dois pacientes de 31 anos e outro de 32 anos. E eu tinha até um outro lá de 28 anos, quer dizer, tem casos de pacientes jovens aí, 43, muito jovens, que tem isso, né? 47, 28... 28 e depois 31 anterior, central. 32, exatamente. Cada vez isso nessa situação é muito difícil, né, Bender? Porque eles são pacientes bem difíceis de comprovar que a dor é realmente da hérnia, né? E muitos estão em fase ativa de trabalho. Exatamente. É o mais complexo aí, eu vejo. É o caso, acho que são os casos mais complexos, realmente essas lombalgias que eles chamam vertebrogênicas aqui. Mas eu achei muito interessante o artigo, deu uma visão, eu acho, muito lógica, né, de tudo interligado e bate bem com o que a gente vê no dia a dia. Sim. Então, mas quer comentar mais alguma coisa, Bender? Porque eu achei que ficou bom, você conseguiu resumir muito bem, um artigo bem complexo, né? Mas passou de uma forma bem didática aqui e mostrou a importância aí para a gente ficar atento quem trabalha com termografia, né? Não achar que tudo é só posterior e que tem esses casos aí de anterior que são um pulo do gato aí também para quem trabalha na clínica e com imagem termológica. Obrigado. Espero que todos tenham gostado. Obrigado, Bender. Um abraço, até mais. Valeu, parabéns. Até mais. Tchau, tchau. Até o fim de semana.